está trazendo também, Théo Cury, o que disse o presidente Lula. Manifestação nas redes sociais, foi um dos primeiros chefes de Estado a se pronunciar sobre a vitória do Orsi lá no Uruguai e destacando que é uma vitória da América Latina e do Caribe. É a esquerda voltando ao poder no Uruguai. E quando a gente olha para a América do Sul, você tem ali o Uruguai com a esquerda, você tem a Argentina com Javier Milei da direita. Qual é, nesse momento, a ambição do governo brasileiro ao ver o Uruguai agora voltando à esquerda, portanto, um alinhamento muito mais claro entre o presidente Lula e o presidente eleito? Carol, tem uma série de implicações, uma mudança política em determinado governo. Isso também tem um peso para a região como um todo, seja em discussões de bloco, por exemplo, com relação ao Mercosul, para os interesses que são discutidos dentro do bloco aqui na região e também com relação a discussões que envolvam a Mercosul, União Europeia, por exemplo, a discussão entre dois grandes blocos. E é uma discussão que vem de muitos anos e que vai se caminhando para que haja uma evolução e, obviamente, uma mudança dentro de um dos países que fazem parte do bloco. Isso tem um peso também nessas discussões, quando há um maior alinhamento. Também tem um peso nas discussões que envolvem, como eu falei, para além da questão comercial do Mercosul e aqui da região como um todo, há também um peso no que diz respeito à política da vizinhança. E aí eu cito, por exemplo, a situação da Venezuela, até porque o atual presidente do Uruguai já questionou e já criticou a posicionamentos do governo brasileiro com relação à Venezuela. Isso, por exemplo, aconteceu em maio do ano passado, quando Lacalle Pou se disse surpreso com uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre narrativa de ditadura na Venezuela. Isso foi uma fala do presidente do ano passado, que aconteceu no começo do ano passado, teve uma repercussão muito grande. Uma das pessoas que se mostrou surpresa com a reação foi o atual presidente do Uruguai. Então, uma mudança na presidência também tem um impacto em possíveis consequências políticas para a região, como, por exemplo, uma adesão ao pensamento do governo brasileiro no que diz respeito, por exemplo, ao que vinha sendo feito com a Colômbia, com o México, com o intuito de haver uma pressão para que a Venezuela apresentasse as atas de votação. Isso acabou esfriando totalmente ao longo dos últimos tempos. Logo mais tem a posse de Nicolás Maduro, inclusive lá em Caracas. Mas fato é que uma mudança de gestão, e principalmente uma mudança quando parte de ideologia, sai um presidente de determinada linha ideológica e assume um presidente de uma outra linha ideológica, obviamente isso também tem um impacto. Isso respinga nas relações políticas, diplomáticas, comerciais entre os países aqui da região. Inclusive, Théo, estou aqui buscando recuperar o tweet do presidente Lula sobre a vitória do Yamandu Orsi no Uruguai. Se possível, a gente coloca até em tela para ilustrar aqui a nossa conversa com o Théo Cury, porque ele faz referência, Théo, nessa postagem, justamente ao Mercosul. Em que medida há esse alinhamento entre o presidente eleito e o presidente Lula no que se refere ao Mercosul e também outros fóruns de discussão comercial? Pois é, isso vai ter que ficar muito claro a partir de agora. O governo brasileiro, ele conta com outros parceiros aqui da região para que essa discussão com relação a um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia avance de maneira mais sólida e que essas arestas sejam aparadas diante de muitas das divergências. A gente vê aí em tela, então, a postagem do presidente que congratulou o povo uruguaio pela realização das eleições democráticas e pacíficas, dá os parabéns ao presidente eleito, à frente que o elegeu e também ao antigo presidente do Uruguai, uma das principais lideranças aqui da América do Sul, Pepe Mujica, pela vitória na eleição de ontem. O presidente Lula deixa claro que essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe, diz que o Brasil e o Uruguai vão seguir trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz em prol da integração regional, uma das principais defesas do
presidente desde que ele disputava a campanha presidencial, que houvesse uma maior integração da região. Sempre deixando muito claro que não apenas a América Latina, mas também o Caribe. Não à toa, o presidente fez viagens importantes para participar de cúpulas caribenhas no começo desse ano.